Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com você sobre o uso de variáveis no Captivate. É um conteúdo que a gente não viu, né, no nosso encontro presencial, e eu queria aqui abrir um pouco esse assunto com vocês e dar algumas dicas bem gerais, porém úteis, tá? Que vão te ajudar a desenvolver projetos melhores usando o Captivate, tá bom? Então a ideia aqui é bastante simples, né? Vou repetir aquele exercício que nós vimos em aula, né, e no nosso encontro presencial, e acrescentar a variável ali para você ver como é que ela funciona, pelo menos uma ideia bem geral e ao mesmo tempo útil, tá bom? Então vamos lá. No segundo slide eu tenho aqui um espaço para a inserção do nome do aluno, que vai executar o aplicativo, resolver o questionário, etc. Então nesse ponto aqui eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou inserir um texto chamado caixa de entrada de texto, tá? Então caixa de entrada de texto é um texto por meio do qual eu vou introduzir, né, um valor, tá bom? Ou seja, terei uma variável associada a esse texto. Eu lembro que quando a gente fala de texto aqui em cima, a legenda, por exemplo, é um texto estático comum, que é chamado de legenda, né, na tradução do Captivate para o português. Isso pode dar alguma confusão, tá? Então, legenda nesse contexto é simplesmente um texto comum. Então, eu cliquei aqui em caixa de entrada de texto, ele criou aqui uma caixinha, né? Eu vou mudar um pouquinho as cores, vou torná-la um pouquinho mais visível para a gente. Ótimo. Vou aqui trabalhar aqui, reposicionar o botão de enviar, né? E vou associar a essa caixa de texto, esse amarelo está bem feio, né? Vou colocar um amarelinho um pouco mais leve aqui. Tá. Vou associar essa caixa de texto a uma variável. Então, quando você olhar aqui no lado direito da tela, você observa aqui variável, né? Essa variável é associada a esse campo. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar uma variável nova com o nome que eu quiser, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu posso clicar aqui no xizinho para adicionar variável. Eu posso ir ali em cima no projeto e clicar em variáveis, tá? Então, eu vou clicar aqui em variáveis e vai me mostrar algumas variáveis que estão em jogo nesse momento no aplicativo do Captivate. Então, existem essas várias variáveis, né? Inclusive essa daqui está associada àquele botão, mas eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar uma nova variável, tá bom? Então eu vou clicar aqui, estou aqui na janela variáveis, né? Adicionar novo e vou dar o nome para ela de nome aluno, tá bom? Nome aluno, aqui eu vou colocar aqui a entrada dos dados do aluno, por exemplo, certo? Valor eu não preciso colocar nada por enquanto e vou salvar. Ao fazer isso, eu acrescentei uma nova variável ao aplicativo, tá bom? Então eu vou fechar essa janela, né? E vou procurar no meu elenco de variáveis aquela variável nome aluno. Achei. Então a variável nome aluno está associada a esse campo. Muito bom. Lá na frente, e isso é um ponto bem importante, né? Quando eu for utilizar a variável, e eu vou utilizar essa variável ao mostrar o resultado final da execução, do aplicativo, né, eu tenho que reescrever o nome da variável, né? Por quê? Porque eu quero que ela apareça ali para mim. Então, estou puxando aqui uma labelzinho normal, né? Vou colocar aqui $, nome aluno, né? Foi esse o nome que nós atribuímos, né? E de novo $, cifrão, né? Para representar a variável. Então observe o seguinte, o que a gente espera, né? Que o aluno lá atrás, quando ele estiver iniciando o aplicativo, ele vai digitar o nome dele, existe a variável nome aluno, quando ele tiver, isso em tempo de execução, né? Quando ele chegar no final do exercício, o nome dele vai aparecer aqui. Então eu vou até aumentar um pouquinho esse campo e a gente espera que o nome dele apareça aqui. Note o seguinte, existe um outro nome de variável aqui que está relacionado à data, né, a data de hoje, tá certo? Do sistema, né? Então eu posso apagar esse nome de variável, posso acrescentar outros, etc. e tal. O que é importante lembrar? É importante lembrar que você cria variáveis e quando você quiser mostrar o conteúdo dessas variáveis, você vai escrever o nome delas entre cifrão à esquerda, cifrão à direita, tá bom? Então vamos ver se está funcionando. Vou voltar aqui no começo, vou salvar, né? Salvo
o projetinho. Para eu ter mais controle nas interações, né, e nesse teste que a gente vai fazer, eu vou editar a capa, então eu vou colocar controles, né, a gente já tem controles de para frente e para trás, eu poderia sumir com esses controles, mas eu quero que ele apareça para a gente poder agilizar a demonstração, né, fecho, e agora a gente vai executar, tá bom? Então, mais uma vez eu salvo, e aqui eu vou executar o projeto, né, vou visualizar o projeto em HTML5, conforme a gente conversou bastante naquele encontro que tivemos. Então aqui ele está executando o programa, né, um aplicativozinho aqui, está aqui a tela dele, eu posso adiantar para a gente não perder tempo, opa, e aqui eu vou escrever Maria do Socorro, nossa colega que estava conosco aquele dia, né, espero que esteja vendo esse vídeo aqui. Vou clicar em enviar, tá? Aí tem toda a descrição, né, que a gente já conhece, que a gente já viu, tem até o som, né, para a gente escutar, tem uma narração, né, você está lembrado disso, né? Uma música muito bonita, a voz do narrador nem tanto, né, pessoal? Aí eu avanço um pouquinho, vou para a penúltima tela, vou responder um exercício. É típico, né? Você tem um conteúdo, depois ao final você tem um exercício. Quando foram inventados os primeiros autômatos, a resposta certa é 17. Vou colocar aqui 19, né? Enviar. Ele vai dizer que é incorreto, pede para eu continuar. A gente pode personalizar essas mensagens. Aqui ele dá informações de pontuação, uma pergunta, nenhum ponto, né? Pontuação máxima 0. Eu peço para continuar. Opa, e aqui está escrito o nome do aluno, né? Da aluna Maria do Socorro, e a data em que foi executado o aplicativo. Tá bom? Então esse é um exemplo de uso de variáveis. Você cria variável, atribui a variável, por exemplo, a um botão de entrada, poderia ser usado de outra maneira, né? E na hora que você quer mostrar, externalizar o valor da variável, você põe cifrão, cifrão, o nome da variável, cifrão, cifrão, tá bom? Se a gente quiser revisar o quiz, a gente viu isso, né? Ele mostra o que está certo, o que está errado, o aluno pode responder de novo, pode ter uma outra mensagem, isso pode ser redirecionado para outro questionário, etc. e tal. Tá, então essa foi a ideia de mostrar para você como é que a gente trabalha com variáveis, né, usando o Captivate. Isso é uma primeira ideia, eu acho que interessante, simples, né, e bastante rica, se você tiver um projeto um pouquinho mais sofisticado, tá bom? Por enquanto é isso aí, vamos conversando, hein? Fico aguardando dúvidas, sugestões aí e troca de ideias com vocês, tá bom? Um abraço.